Meus cumprimentos às pessoas que estão compondo a mesa, meus cumprimentos a todos aqueles que aqui estão presentes, principalmente aos alunos e professores. Como bem disse aqui, essa casa é a casa do povo, né? É o povo que paga a conta, então o povo deve ser sempre muito bem-vindo, a sociedade deve ser sempre muito bem-vinda aqui a esta casa. Eu já tenho dito isso e alguns professores aqui já me conhecem de mais tempo. A minha pesquisa de mestrado foi feita no Colégio Estadual, então os professores do Colégio Estadual, alguns já conhecem bastante, né? Tem colegas aqui que fizeram mestrado comigo. E a educação, para mim, né, como professor há 30 anos, mestre em educação, especialista em educação também, um pesquisador, a educação ela é uma causa de toda a minha vida, ela não é um discurso de ocasião, né? Não é um discurso politiqueiro, não é um discurso pensando na próxima eleição. E nós estamos numa luta muito grande, junto com os professores, com os alunos, para que se respeite a educação, para que se pare de fazer experiências com a educação, ou que pare de se usar a educação para reeleições e eleições, para que pare de se criar projetos que só servem de vitrine, para que na próxima eleição possa se fotografar e filmar para se dizer que se descobriu ali a magia para se transformar, quando a maior parte das escolas continuam exatamente como sempre estiveram. Eu sou deputado de primeiro mandato e algumas pessoas têm tentado desqualificar o meu discurso, dizendo que eu sou um deputado inexperiente e que muitas das minhas críticas ao governo deve-se à minha inexperiência. Se me falta experiência como parlamentar, me sobra experiência na educação para ensinar ao governo e ao secretário o que é educação e quais são os problemas da educação. Me sobra experiência nisso. Então, nós convocamos, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu presido, várias audiências públicas. Essa é a nona e última audiência pública que estamos realizando. Realizamos audiências em Aracruz, Linhares, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Colatina, Nova Venécia, Cachoeiro do Itapemirim, Alegre e, finalmente, aqui em Vitória. Não é uma tarefa fácil fazer isso, até porque esse trabalho deveria ter sido feito pela Secretaria de Educação desde o começo do ano. Aliás, essas audiências deveriam ter sido convocadas em todos os municípios para que a discussão fosse ampla e que se desse condição de todas as pessoas a participarem disso e para entenderem claramente o que é esse projeto e o que se propõe com isso. Porque até agora tem muita coisa que está obscura. Me assusta, às vezes, quando alguns parlamentares dizem que nós já estamos prontos para votar esse projeto, que não resta mais nenhuma dúvida, que se deu todas as condições de debate, de discussões. Quais condições que foram dadas? Em que momento foi proposto debates no sentido de que há uma abertura de acolhimento daquilo que professores, alunos, pais e a sociedade estão clamando? Nós não vimos isso. O que nós vimos até agora são reuniões propostas pelo governo através da Secretaria de Educação, no sentido de convencer as pessoas de que isto é tudo aquilo que precisamos para resolver os problemas da educação. Essas reuniões não estão sendo feitas no sentido de uma abertura para acolher as sugestões e não há nenhum indicativo de que essas sugestões sejam bem acolhidas pelo governo. Na semana passada,
nós fizemos, porque nós temos feito uma série de questionamentos, mas semana passada fizemos alguns questionamentos de forma oficial, através de requerimentos ao secretário de Educação para que o governo responda. Então, entre as questões que nós precisamos de resposta para fundamentar a nossa relatoria do processo que agora está, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia, nós perguntamos, então, nos casos onde o aluno estuda em um período e desempenha atividade profissional no outro, trabalha ou estágio, qual o compromisso que a SEDU assumirá para que esses alunos não sejam prejudicados? Outro requerimento: diversas escolas não possuem estrutura para comportar todos os alunos que estudam atualmente nos 2 turnos existentes, quando for instalado o projeto da Escola Viva. Como a SEDU se comprometerá com o excedente de alunos que não poderão mais estudar nessas escolas? Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 93/94/96, que garante no artigo 3º, o ensino será ministrado com base no princípio igualdade de condição de acesso e permanência para todos. Como ficará a situação de matrícula dos alunos cujo local exista apenas uma unidade escolar do ensino médio? Eu não vou ler todos os requerimentos, porque a maior parte nós já conhecemos. Nós pedimos o esclarecimento de como esse projeto será financiado, quanto custará, que tipo de acordo o governo está fazendo exatamente com a instituição Espírito Santo em Ação, de quanto é isso, até quando e quanto esse instituto financiará o governo, como ficará a situação dos professores, como será a avaliação e como será o processo seletivo dos professores para essas escolas. Então, são uma infinidade de questões que são necessárias que o governo ele responda. Nós precisamos responder, que o governo responda a tudo isso, antes de qualquer tipo de aprovação de projeto. Porque não há ainda nenhuma sinalização. Por exemplo, quando o governo diz assim, o aluno que trabalha, como ficará a condição dele? Aí, se o secretário responde assim, a família vai ter que pensar se é melhor ele ganhar um dinheirinho agora ou ele desistir disso, né? E que porque futuramente ele então vai ter um emprego melhor. Como se os alunos que têm estágio ou que trabalham o fizessem apenas por opção. Então mostra-se aí um desconhecimento imenso e uma desvinculação completa daquilo que ocorre dentro das salas de aula. Então, quando alguns tentam desqualificar o meu discurso ou as minhas críticas e as minhas cobranças ao governo, o que eu respondo é que, além do tempo como educador que eu tenho, de ser pesquisador nessa área, até agora, nesses pouco mais de 4 meses que eu tenho de mandato, eu visitei 20 municípios e cerca de quase 40 escolas do estado. Eu fui às escolas, eu estou indo, porque é um processo que eu vou continuar fazendo. Essa semana nós não tivemos ainda a oportunidade de visitar as escolas aqui de Vitória, né? Eu tinha deixado até para priorizar mais o interior, mas nós visitamos, então já são hoje 20 municípios, até no final da semana que vem serão pelo menos 25, e eu tenho ido conversar com professores, alunos, com representantes de pais. Eu não estou inventando nada. Então, tudo aquilo que eu falo baseado em fatos, e contra fatos não há argumentos. Então, quando se diz assim, nós vamos usar as escolas com melhor estrutura para implantar esse projeto, qual é o compromisso que o governo terá com as demais escolas que estão praticamente caindo? Então, fácil você dizer assim, vou instalar um projeto brilhante no colégio estadual que tem estrutura, na escola de Vila Nova de Colares e mais em meia dúzia de escolas, porque já estão prontas para isso, mas eu não posso instalar em 90% das escolas, porque essas escolas não têm estrutura nenhuma. Ótimo, elas não têm estrutura nenhuma, então qual o compromisso, mas não é o compromisso verbal, é qual o compromisso em termos de projeto e compromisso assumido que o governo terá com essas escolas. Eu só vou pedir licença para mostrar algumas fotos aqui, que a gente fez de algumas escolas, só para ter uma noção daquilo que eu estou falando. Eu sei que alguns professores aqui conhecem essa realidade de cor e salteado, mais do que eu, mas é só para mostrar do que eu estou falando. Então não adianta você fazer um projeto que teoricamente é a salvação da lavoura e abandonar tudo como está o restante das escolas.
é preciso de um compromisso com isso. E quando o governo diz assim, nós estamos nos antecipando a uma das principais metas do Plano Nacional de Educação, que é o cumprimento da meta que diz que até 2024 tem que ter 25% dos alunos em tempo integral. Se o governo estivesse realmente preocupado com o Plano Nacional de Educação, não teria deixado para discutir o Plano Estadual de Educação aos trancos e barrancos agora em 2 semanas e já mandar isso aqui para casa para ser aprovado até dia 24 de junho. Além do mais, para aqueles que conhecem o Plano Nacional de Educação e que têm uma noção desse plano, sabem bem que o ensino de tempo integral, que é uma luta histórica da educação brasileira, no Plano Nacional de Educação, ele não é a principal proposta. Existem outras metas ali que seriam muito mais fundamentais, como, por exemplo, você discutir o CAC, o custo aluno qualidade, que deve ser implantado nos próximos 2 anos. Então, isso seria muito melhor, e se o governo do Estado quisesse ficar na história como uma inovação, já pensou aparecer na mídia nacional como o primeiro Estado que efetivamente implantou o CAC? E para implantar o CAC, então, você teria que dar as condições mínimas de infraestrutura para toda a escola. Isso seria grandioso. Eu disse para o membro do Instituto do Espírito Santo em Ação, que veio aqui para nos convencer mais uma vez que esse projeto é fantástico, eu disse para ele, olha, essa preocupação de vocês é tão grande com a educação, por que vocês não contribuem com o governo para a implantação do CAC e da infraestrutura mínima para as escolas? Isso seria grandioso. Olha só, aqui tem algumas fotos de algumas escolas, nós não colocamos o nome das escolas, eu tenho percebido nas escolas que eu vou, me parece que há uma pressão muito grande da Secretaria de Educação e das superintendências em cima dos diretores, que então ficam constrangidos de falar determinadas coisas, me parece que eles são instruídos a não falar algumas coisas também, então a gente preservou o nome das escolas. Mas aqui mostra, por exemplo, uma caixa de rede de energia de uma grande escola no norte do estado. Banheiros de uma escola aqui da região da Grande Vitória. Instalações de uma sala de aula, olha o buraco naquela sala de aula. Olha os buracos que tem no teto dessa escola. Essa escola, 9 turmas foram fechadas naquele processo de enturmação, entulhamento de aluno. Isso é isso é uma parte de uma escola onde o esgoto vaza o tempo inteiro e ninguém soluciona. O banheiro com vazamento, que a foto não dá para ver, mas o chão está todo molhado. Isso é um quadro de onde os professores têm que escrever numa escola aqui da região da Grande Vitória também. Isso é uma quadra de esporte que eles estão ali esperando a reforma e a cobertura dessa quadra, que a cobertura caiu não sei quantos anos atrás e não é refeita. Isso foi no norte do estado também. Aqui a questão da criatividade para a merenda, né? Isso tem se tornado um drama em boa parte das escolas, essa história da merenda. Isso aqui é o pátio de uma escola, isso também lá no norte do estado. Essa escola funciona pela graça de Deus e pela força do diretor e dos professores, porque deveria estar fechada. Isso aqui é porque não dá para ver, e a foto ela não dimensiona. Isso é uma biblioteca na região serrana, de uma escola na região serrana. Essa biblioteca, ela não cabe 3 pessoas. Se entrar 3 pessoas aí, não cabe, não tem como, mais do que isso. Essas pessoas que estavam aqui visitando o plenário são americanos do estado da Virgínia, eles estão aqui conhecendo a casa, são estudantes que vieram aqui para conhecer. Aqui... isso é naquela mesma sala que mostrava o quadro todo rompido, não sei se vocês percebem ali, as escoras para o quadro não cair. Observe-se ali as escoras para o quadro não cair ali e os professores poderem dar algum tipo de aula.
Aí mostrando também uma outra escola, né? A situação das paredes. Essa escola aqui, tinha um buraco nessa sala, a professora caiu, teve que ficar até alguns dias afastada, então, e foi um pai de aluno que foi lá para consertar o buraco, porque eles ficaram tempos a fio ali pedindo que alguém fosse consertar, e aí depois um pai foi lá e consertou antes que ocorresse um acidente com uma criança. Essa escola é do Estado e ela funciona desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. É daqui da região da Grande Vitória. Essa é a mesma escola, uma professora de uma sala de alfabetização, porque bate sol na sala de aula, então a própria professora arranjou aqueles panos ali, porque para proteger os alunos. Isso aqui é a quadra de esporte dessa escola, no norte do estado. Esse chão batido entre duas partes da escola é onde as pessoas fazem educação física. Eles chamam isso de espaço esportivo. Essa escola é incrível. Essa escola é a única escola desse município. Ela é uma escola de um município do norte do estado e ela é a única escola estadual do município e tem essas condições. Eu gostaria, antes de continuar, convidar o deputado Nunes para fazer parte da nossa mesa. Deputado Nunes, por favor. Obrigado pela sua presença, Nunes. Isso aqui é uma escola no norte do estado também. Isso é o laboratório de informática. O teto caiu completamente numa chuva. Essa escola, em 2 anos, foi gasto cerca de R$1.300.000 em reformas. E logo depois disso, o teto do laboratório de informática caiu e é essa situação que a escola se encontra até hoje. Isso é essa mesma escola. A diretora, propositalmente, ela deixa o matagal crescer ali para que os criminosos não cheguem até essa parte da escola. Então, ela deixa propositalmente esse matagal para impedir que as pessoas cheguem até ali. Isso aqui é uma escola na região serrana. Essa escola, isso aí que vocês estão vendo, é a secretaria, a sala da coordenação, a sala da direção e a sala da pedagoga. É isso aí. Tá? Isso é uma escola da região serrana. Está desde 2006 esperando uma reforma. Isso aí também, né, é nessa mesma escola, esses armários ali, isso é no pátio da escola, isso é um pedaço do pátio. Ali estão guardados, isso é o laboratório de Química, Física e Biologia. Está guardado ali dentro daqueles armários que não tem espaço na escola. Ali o que eu estava mostrando, a sala da diretora e tal, ali o anexo da sala da diretora, da secretaria, é o almoxarifado. Isso é uma escola lá do norte do estado também. Essa escola, eu nem me lembro, mas de onde é que ela é, né? Mostra a quadra de esporte, a situação que se encontra. Essa escola, ela é no norte do estado, ela está há 8 anos esperando uma reforma, há 8 anos, portanto não pode colocar a culpa no governo passado, está há 8 anos, é culpa do governo retrasado e passado. E aí eles construíram 5 salas de PVC nessa escola. Os alunos estudam dentro de sala de PVC há 8 anos. Então você imagina, é uma escola de ensino médio, já passou 3 gerações de turma ali sem ver a escola concluída. É um inferno. E no meio dessa, eu não sei se a gente tem foto, na verdade isso não é a sala de PVC, isso é uma escola de Vila Velha, que foi construída Não, é a sala de PVC mesmo, mas tem um muro no final da escola que não tem ventilação nenhuma, além do calor infernal. Eu não sei se vocês sabem o que é PVC, né, assim, mas é PVC porque tem um PVC que ele é recheado com massa, né? Esse aí não, é PVC puro mesmo. Essa é a situação dos toldos ali que tem. Essa é a sala de PVC também.
como essas salas, ela tem um chão batido no meio, entre o prédio principal e a sala de PVC, onde as pessoas fazem educação física. Então, a diretora mandou tirar as janelas, porque as bolas batem constantemente e quebravam os vidros, ameaçando cortar os alunos. Então, as janelas de um lado, ela só tem rede para impedir que as bolas, quando os outros adolescentes praticam educação física, possam... Bom, nós pegamos isso como uma amostra, tá, pessoal? Porque são N situações e relatos. A gente está elaborando um dossiê sobre tudo isso que a gente tem visto, e a situação de grande parte das escolas é realmente muito ruim. Mesmo aquelas escolas que foram reformadas ou construídas recentemente, têm muitos problemas. Então, nós vamos abrir a palavra para as pessoas que se inscreveram, e eu só queria terminar dizendo o seguinte: nós vamos continuar lutando. Algumas pessoas têm dito assim, você está pregando no deserto, você não vai ter força política. Olha só, ou a gente acredita que a gente pode mudar alguma coisa, acreditando numa educação séria e de qualidade para todo mundo, ou nós vamos, tudo isso que os governantes esperam da gente, que a gente desanime cada vez mais, que não façamos absolutamente nada e que não nos movimentamos. Chega de brincar com a educação e chega de mentir também, porque o discurso tem que ser coadunado. Paulo Freire dizia, né, o discurso e a ação tem que ir se aproximando até que os dois se encontrem e seja a mesma coisa. O que a gente vê aqui é o discurso indo para um lado e a ação para outro, porque não há de se dizer que uma pessoa discurso dizendo que educação é prioridade, quando você vê o número de turmas sendo juntado, quando você vê o programa Dinheiro Direto na Escola, o dinheiro não chegando às escolas. Semana passada em Alegre eu ouvi uma aberração. Lá eles estão tentando fechar uma turma de primeiro ano, uma escola que tem 2 primeiros anos no turno da tarde. Uma turma tem 23, outra tem 22. E à noite tem 15 alunos. Como essa escola não tem sala padrão e não pode ter 45 alunos, só cabe no máximo 36, então a superintendência está orientando a diretora que ela transfira os alunos que já completaram 16 anos para o noturno, porque aí dá para juntar as duas turmas. Me pergunto aonde é que está a seriedade e o compromisso com a educação quando se faz uma proposta como essa. Esse, entre todos os absurdos, numa escola da região serrana, uma sala de EJA com 23 alunos do turno da tarde, foi simplesmente fechada. Quem pôde ir para a noite foi, quem não pôde que parasse de estudar. Então, eu não estou fazendo ataques a ninguém, a minha questão não é política com o governador, a minha questão é de defesa daquilo que é certo, é de defesa com a sociedade. Eu não sou o representante do governo, eu sou o representante da sociedade e, como tal, vou cumprir o meu mandato. Muito obrigado.